Esse ano, Lula já gastou mais de 50 milhões nas redes sociais e está previsto para o ano que vem ele gastar mais de 100 milhões de reais nas redes sociais fazendo propaganda do seu governo. E adivinha de onde vai sair esse dinheiro? Pois é, do nosso bolso. O Lula não está preocupado em investir em saúde, infraestrutura, segurança, nada disso. Ele está preocupado com as eleições de 2026. Ele tem que mostrar para o povo brasileiro que ele é um bom presidente. Não interessa como está a economia, o que interessa é que Lula vai mostrar para as pessoas nas redes sociais que ele é um presidente que defende a nossa soberania e ele é da democracia. A grande verdade é que o Lula gasta o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Até porque não sai do bolso dele, né? Nós é quem banca a vida luxuosa dele e da Janja. Enquanto eu e você tem que levantar cedo, enfrentar um dia duro de trabalho, chegar à noite cansado, pagar altos impostos, o Lula simplesmente pega o nosso dinheiro e torra nas redes sociais. Até porque quando você não tem um resultado concreto, você tem que apelar para a ficção e a ilusão de ótica. E o Sidônio sabe muito bem que as redes sociais é capaz de encantar qualquer um que está por fora do que está acontecendo dentro do governo. Quero mostrar isso aqui pra vocês porque dificilmente você vai ver isso na UOL, Globo News, CNN. Se você vê, é com uma grande maquiagem. Olha, o Lula tá gastando, mas veja bem, é por essa causa. É assim que eles fazem o jornalismo. Mas aqui nós vamos mostrar pra você com transparência. Antes de irmos para esse vídeo e ver alguns comentários aqui, deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora ver alguns comentários dos jornalistas da Revista Oeste com relação a essa gastança do nosso dinheiro. E o governo Lula triplicou os gastos com publicidade nas redes sociais em 2025. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, já foram quase 50 milhões de reais em anúncios entre janeiro e outubro, contra 15 milhões em 2024. O Google foi o principal destino dos recursos, saltando de 8 milhões para quase 50 milhões de reais. Já a rede X de Elon Musk não recebeu qualquer publicidade do governo neste ano. A ideia é ampliar o alcance das ações do governo e acompanhar novos hábitos de consumo de informação. A área digital, que respondia por 14% do orçamento em 2024, agora representa 1/3 de todo o investimento. A troca no comando da SECOM, com a entrada de Sidônio Palmeira, também mudou a estratégia. O governo passou a usar mais memes, humor e vídeos virais para melhorar a imagem nas redes sociais, Silvio Navarro. E tem mais. O plano para o ano de 2026 inclui um novo contrato de 100 milhões de reais para a comunicação digital desse governo. É impressionante o uso da máquina pública para fazer pré-campanha. Se tivesse de resumir em uma linha, essa seria a linha. Eles estão utilizando o dinheiro dos pagadores de impostos, o nosso dinheiro, um dinheiro que poderia ter outra finalidade no momento difícil do país, o país precisando de investimentos em educação, em saúde, saneamento básico, a economia de fato não vai bem, a engrenagem econômica rangendo o tempo todo, o 2026 não deve ser um ano fácil e eles gastam dinheiro para fazer propaganda de um governo ruim. É muito difícil vender um produto tão ruim quanto o governo Lula 3. É um governo, aliás, muito parecido com o governo Dilma Rousseff. Não à toa, o Sidônio foi contratado. O Sidônio é marqueteiro profissional. Ele já atuou em outras campanhas do PT, inclusive do próprio Lula. Ele foi contratado para fazer marketing eleitoral. Esse é o trabalho dele, ele é deste ramo, é disso que se trata. Antes dele estava na cadeira o Paulo Pimenta, que é deputado do PT gaúcho, muito conhecido, e foi substituído justamente para colocar um profissional de marketing político. E nós estamos assistindo a isso e ninguém reclama. Um ou outro deputado, às vezes faz um discurso, bate em determinado gabinete, mas isso é um caso para análise do Tribunal de Contas da União. Isso seria caso para uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas, afinal, né, ao fim e ao cabo, todos eles estão fazendo vista grossa. Por quê? Porque o Lula precisa de uma ajudinha. Para finalizar, a pergunta que fica é: quantas vezes o presidente Jair Bolsonaro não foi, por exemplo, punido? O governo Bolsonaro não teve de responder a questionamentos, até da própria velha mídia histérica, porque determinada campanha poderia sinalizar pré-campanha. Quantas vezes a gente não assistiu isso? O Randolfo Rodrigues cruzando a praça a galope para tocar a campainha de ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive sem precisar passar pelo Ministério Público. Agora, é o PT que está lá, é um consórcio que está lá. E que o brasileiro não tenha nenhum tipo de dúvida, já estão fazendo campanha com o nosso bolso. Agora é curioso que o Alexandre de Moraes não dá 24 horas para o governo explicar o porquê essa gastança toda. Porque quando era no governo Bolsonaro, qualquer coisa que Bolsonaro fazia
Ministro Alexandre de Moraes fazia uma nota dizendo 24 horas para o presidente se pronunciar com relação a isso, 24 horas com relação àquilo. E não tinha para onde correr, tinha que se pronunciar, tinha que explicar e era aquela coisa toda. O Lula não. O Lula, como já tem um consórcio com o Supremo Tribunal Federal, porque essa aqui é a realidade, é um preso no rabo do outro, não tem o que dizer, isso é o fato. Ninguém cobra ninguém, é a maior amizade, até porque o consórcio tá ali, tá tudo aparelhado, né? Tudo pelo bem da democracia. É a harmonia entre os poderes. Agora a nossa democracia está mais forte do que nunca. Quando era no tempo de Bolsonaro, existia uma tensão muito grande entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo. Agora não, agora está tudo em paz, está tudo bem. Agora gasta o nosso dinheiro e não explica nada. Coloca sigilo de 100 anos e não explica nada. Ninguém sabe quanto foi que gastou realmente nessa COP. Ninguém sabe quanto vai vir de retorno, se vir. Porque o que está chegando no Brasil é reclamações e não investimento. Mas segundo a esquerda, essa foi a melhor e a maior COP do mundo que vai entrar para a história. O presidente Lula é o presidente que está preocupado com o clima, com a Amazônia. Ainda que esteja derrubando árvore, abrindo a avenida, queimando tudo. Não interessa. O que interessa é que a Marina Silva e Lula está cuidando do meio ambiente, torrando o nosso dinheiro, sem prestar esclarecimento. Se nós tivéssemos no Senado e na Câmara 2 presidentes sérios, eles já iam tratar isso como pedalada fiscal e o Lula já estaria a um passo do impeachment. Mas a gente já sabe como é, né? Curioso, olha aí a propaganda antecipada, houve uma mudança de postura do governo federal, nós inclusive publicamos no nosso site, olha só que curioso, a maior parte do valor hoje é utilizado com autopromoção, com programas, slogans, por exemplo, Brasil Soberano, Gás do Povo, o governo está direcionando quase 60% do orçamento de publicidade federal da SECOM, voltado para a comunicação institucional, para autopromoção, e 43% com propagandas, com campanhas de utilidade pública. Tá? Inclusive, publicamos no site revistaoeste.com, a gente compartilha na tela. Vale só lembrar de novo, né, aquele caso ainda no governo Bolsonaro, tudo bem que estava no período eleitoral, mas era no ano eleitoral que era sobre a campanha da poliomielite, né? Não pôde fazer a campanha porque poderia suscitar a compreensão de que estaria fazendo autopromoção, e aqui nós estamos falando de autopromoção. Independentemente do fato ser agora, este ano não ser um ano eleitoral, nós estamos vendo aqui que é abuso, que é exagero. O programa social pode existir, o governo não precisa ficar falando dele, gastando dinheiro público para falar dele, ainda mais em campanhas que não são formais. É campanha com meme, é campanha com, obviamente, tudo para chamar a atenção do governo, né, de que o governo está rejuvenescido nas redes sociais. Campanha oficial é formal. Olha, agora você que tem necessidade ou que tem determinada condição social passa a ter o direito a requerer o Bolsa Família ou a ter o benefício XYZ. Só isso. Não fica com essa, digamos, autopromoção, esse autoconfete sem fim que o governo Lula faz. E o Supremo não toca no assunto. Não dá 5 dias, não dá 3 dias, não dá 24 horas, não dá nada. Alguém ainda duvida que há um consórcio entre o Supremo e o governo federal, ou que o Lula está pendurado na mão do Supremo e por isso você não vê coragem dentro do Congresso Nacional para ir adiante com uma investigação mais séria da Presidência da República, inclusive com a possibilidade de um processo de impeachment previsto na Constituição? Em tempos normais de temperatura e pressão, muito possivelmente o Lula já estaria sendo investigado no Congresso Nacional, a presidência dele, seja por questões fiscais ou questões, por exemplo, de desvio de finalidade na propaganda oficial, de atos oficiais ou de programas oficiais, programas públicos do governo. Nada nesse governo acontece. Incrível. Eu fico pensando, se o governo é tão bom, se ele está fazendo uma benfeitoria tão grande ao país, se ele está fazendo tanto pela economia, como ele disse, se o desemprego caiu, se a economia está avançando, crescendo, como a esquerda vive se gabando, e alguns setores da imprensa, e até alguns economistas dizem que a economia está bombando, se tudo isso está acontecendo aqui no país, para que botar isso em mídia social para mostrar às pessoas? Não precisa, porque o trabalho por si só já se mostra. As pessoas veem o resultado. Se os alimentos estão num preço baixo, se a inflação, se não existe inflação, né? Se o seu salário está bom, se você está vivendo uma vida maravilhosa, não precisa de propaganda. As pessoas vão ver quando forem no mercado, vão ver quando forem pagar suas contas, vão ver quando forem procurar um emprego. Mas parece que é o contrário. O governo vive se gabando, dizendo que o país está a mil maravilhas, pegaram um país quebrado, segundo a Janja, pegaram um país totalmente quebrado, consertaram o país, fizeram o país avançar, crescer e prosperar, segundo a narrativa da esquerda,
E ainda precisa gastar milhões e milhões para mostrar às pessoas. Eu não entendo. Quer dizer que se tá essas mil maravilhas as pessoas não sentem? Ou vocês querem criar um mundo de fantasia nas redes sociais para dizer, vejam só, olha nosso governo, olha... Não precisa. Agora, quando eles querem fazer isso, é porque eles estão querendo tapar o sol com a peneira, e nós sabemos claramente. Porque eles estão querendo gastar milhões e milhões nas redes sociais e não tem a mínima competência de fazer um vídeo para viralizar igual o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira só gastou com editor, uma ferramenta pagada e pronto. E estourou o vídeo para o Brasil inteiro. Mas a esquerda não tem essa competência, então tem que impulsionar, pagar o Instagram, Facebook, e aí estoura. Ah, não quer saber de onde vai sair esse dinheiro. Não interessa se vai tirar do aposentado, não interessa. O que interessa é que o governo tem que impulsionar, porque não tem competência, não tem verdade, não tem clareza para mostrar às pessoas que o governo de fato está fazendo. Então tem que iludir a ótica, mostrar, né? Vai lá no After Effects, vai lá no CapCut, edita um vídeo, faz um cenário, um negócio bem bonito, faz um país das mil maravilhas, coloca até o pessoal para cantar o Salve Amazônia. Eita, não existe mais o Salve Amazônia, isso era no tempo de Bolsonaro. Aí eles colocam lá, né, uma Amazônia linda, uma coisa maravilhosa, mas eles não mostram a realidade. E tem muita gente que acredita, infelizmente essa aqui é a triste realidade. Muita gente acredita no que está vendo, mas... de fato, no dia a dia, ela não percebe isso e as pessoas também não estão percebendo a mudança. Com relação à segurança pública, tem nem o que dizer. As pessoas estão vendo claramente que esse governo não fez nada. Mas o que é que eles vão fazer? Eles vão impulsionar, vão fazer criativos para colocar na internet para dizer, ó, como o Lula está fazendo, combatendo isso, investindo nisso e naquilo. Só dessa forma é que ele vende a narrativa de que o governo é um governo nota 10. Infelizmente, muitas pessoas caem na narrativa. É lamentável.